Nós iremos explicar sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação de energia, e apesar de ser estudado para os gases, pode ser aplicado em outros processos em que a energia de um sistema é trocada com o meio externo na forma de calor e trabalho. Quando fornecemos a um sistema certa quantidade de energia, essa energia pode ser usada de duas maneiras. Primeiro, uma parte da energia pode ser usada para o sistema realizar um trabalho, expandindo ou contraindo-se, ou também pode acontecer do sistema não alterar seu volume. Segundo, a outra parte pode ser absorvida pelo sistema, virando energia interna, ou seja, essa outra parte de energia é igual à variação de energia do sistema. Se a variação de energia for zero, o sistema utilizou toda a energia em forma de trabalho. Assim, temos enunciado a primeira lei da termodinâmica. A variação de energia interna ΔU de um sistema é igual à diferença entre o calor Q, trocado com o meio externo, e o trabalho T por ele realizado durante uma transformação. Aplicando a lei da conservação de energia, temos ΔU igual a Q menos T e Q igual a ΔU mais T. Q é a quantidade de calor trocado com o meio. Quando for maior que zero, o sistema recebe calor, e quando for menor que zero, o sistema perde calor. ΔU é a variação de energia interna do gás. Quando for maior que zero, a energia interna aumenta, portanto, a temperatura aumenta. Quando for menor que zero, a energia interna diminui, portanto, sua temperatura diminui. T é a energia que o gás troca com o meio sob a forma de trabalho. Quando for maior que zero, o gás fornece energia ao meio, portanto, o volume aumenta. Quando for menor que zero, o gás recebe energia do meio, portanto, o volume diminui. Agora vamos falar do diagrama pressão versus volume. Uma maneira muito prática de visualizar uma transformação termodinâmica é por meio de gráficos, onde a área calculada é numericamente igual ao trabalho. A transformação adiabática ocorre quando o sistema não troca calor com a vizinhança. As paredes do recipiente onde está o gás deverão ser feitas de um material isolante térmico. Se for uma seringa, podemos envolvê-la com isopor. Durante a compressão adiabática, o volume do gás diminui e a pressão do gás aumenta. Já durante a expansão adiabática, ocorre o oposto. Como não há troca de calor entre o sistema e a vizinhança, Q é igual a zero. Na transformação isovolumétrica, ocorre quando o volume do gás não varia, e como consequência, ele não realiza trabalho associado à variação de volume, ou seja, trabalho é igual a zero. No caso de nossa seringa, se o êmbolo ficar parado, não haverá realização de trabalho. Já na transformação isobárica, a pressão do gás é mantida constante. Isso nos facilita o cálculo realizado pelo gás. Na transformação isotérmica, as transformações são aquelas que ocorrem a temperatura constante. Como iremos ver adiante, no caso dos gases ideais, a variação de energia interna depende apenas da variação de temperatura. Então, se a temperatura não varia, temos energia interna igual a zero. Agora eu vou falar um pouco da segunda lei da termodinâmica. Dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda é a mais usada na construção de máquinas e utilização na indústria, pois trata diretamente do rendimento das máquinas térmicas. Existem dois enunciados que ilustram essa lei. Primeiro é o enunciado de Clausius e depois o enunciado de Kelvin Planck. O enunciado de Clausius diz que não passa calor de um corpo com temperatura menor corpo com temperatura maior, sendo que normalmente esse fluxo ocorre de modo contrário, passando calor do corpo com a temperatura mais alta para o corpo com a temperatura mais baixa. E para que o contrário ocorra, precisa-se de um agente externo realizando trabalho no sistema. Já o enunciado de Kelvin Planck diz que é impossível a construção de uma máquina que, operando em ciclo termodinâmico, converta todo o calor em trabalho, sendo que mesmo com a alta transformação do calor em trabalho, sempre uma parte deste calor será transformado para aquecer o sistema. Máquinas térmicas. Na forma mais primitiva, elas eram usadas para o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que movimentava um eixo que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Portanto, o dispositivo que, utilizando duas fontes térmicas, faz com que a energia térmica
se converta em energia mecânica, trabalho. Na primeira imagem, temos que a fonte térmica fornece uma quantidade de calor Q1, ilustrado na seta vermelha, que na máquina térmica transforma-se em trabalho, mas como o enunciado de Planck, que afirma que é impossível o aproveitamento de 100%, uma quantidade de calor não é capaz de ser utilizado como trabalho, ilustrado no Q2, na seta amarela que escoa para a fonte de resfriamento. Assim, é válido que módulo de trabalho é igual ao módulo de Q1 menos módulo de Q2. Utiliza-se o valor absoluto das quantidades de calor, pois uma máquina que tem como objetivo o resfriamento, por exemplo, esses valores são negativos. Na segunda imagem, o fluxo de calor ocorre no sentido contrário, da temperatura menor para maior. Mas como o enunciado de Clausius, esse fluxo não acontece espontaneamente. Logo, a máquina térmica precisa receber trabalho do meio externo. O rendimento das máquinas térmicas. Podemos chamar de rendimento de uma máquina a relação entre a energia utilizada como forma de trabalho e a energia fornecida. Então a gente vai falar da fórmula. O rendimento é igual ao trabalho convertido através da energia térmica fornecida sobre a quantidade de calor fornecida pela fonte de aquecimento. Mas como constatado, o trabalho convertido através da energia térmica é igual a quantidade de calor fornecida pela fonte de aquecimento menos quantidade de calor não transformado em trabalho. Logo, podemos expressar o rendimento como rendimento é igual a quantidade de calor fornecida pela fonte de aquecimento menos quantidade de calor não transformado em trabalho sobre a quantidade de calor fornecida pela fonte de aquecimento. Aqui a gente tem quem participou do grupo, que foi a Ana Flávia, o Eduardo, eu, o Lucas, a Marcela e o Valdeci.